Informação rede de computadores. Mais de 3.000 pessoas fizeram e aprovaram. Links na descrição. Olá, eu sou Bruno Vanderlei e eu vou te explicar agora um pouco sobre o protocolo OSPF e principais problemas que você pode encontrar caso você precise fazer uma configuração nele. Então, como de praxe, o OSPF, Open Shortest Path First, que é um protocolo, pessoal, de roteamento de redes, e ele foi desenvolvido para substituir um outro protocolo, tá? Que era o RIP, né? O Route Information Protocol, lá na década de 80, né? Quando a gente ainda tinha lá a ARPANET, né? O RIP usava ali, né, a ARPANET para fazer roteamento. Então, atualmente, né, o SPF, pessoal, ele é muito bom e é muito versátil, tanto que você aí utiliza ele na internet. Então você nesse momento, assistindo esse vídeo, provavelmente está conseguindo chegar nesse vídeo aqui, né, através de um protocolo de roteamento, e o SPF é um deles. O outro é o BGP, que é o Border Gateway Protocol, que fica para um outro momento de conversar sobre ele. Ele, pessoal, é um protocolo de estado de enlace, ou seja, ele tem uma noção global de toda a rede. Diferentemente, né, do protocolo IGRP e do RIP, né, que tem uma visão dos seus vizinhos diretamente conectados. Então, para você tentar imaginar melhor como é que funciona o SPF, só você imaginar lá, né, você que deve usar o Google Maps ou o aplicativo Waze, né, para fazer algum deslocamento, alguma viagem. Exemplo, eu moro na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, no momento. Se eu quiser ir, por exemplo, para a minha cidade natal, que é Belém do Pará, eu posso ir no Google Maps, colocar minha cidade natal, o endereço, né, onde meus pais moram, por exemplo, onde meus familiares moram, e eu tenho uma rota saindo da minha casa até o destino. É uma reta perfeita lá, né? Uma reta não, né? Mas um direcionamento perfeito até a minha cidade natal. Só que, se você pensar no RIP, ele não consegue fazer isso. Ele já vai precisar, a cada rua que ele chega, ele vai ter que pegar informações, né, com locais, né, com placas, né, ou seja, ele não vai ter uma visão geral da rede. Então, a cada 50, 100, 200, 300 metros, ele vai precisar olhar as placas aí e fazer o direcionamento correto até chegar lá no destino. Então, pessoal, o SPF, para que ele tenha essa flexibilidade, ele tem dentro de cada roteador uma base de dados. Ou seja, digamos que nós temos aqui estes 3 roteadores. Esses 3 roteadores, cada um deles aqui, usando o SPF, eles têm uma base de dados. É como se fosse um mapa de toda aquela área ali, né, de toda aquela região. E quem fornece, né, subsídios para essa base de dados também são os vizinhos, diretos e indiretamente conectados. Então essa base é chamada de Link State Database, e as mensagens que ele recebe aí, né, que o roteador recebe para popular, né, essa base, é o Link State Advertisement, que é o LSA. Para que você tenha, né, essa base, você roda um algoritmo, né, o algoritmo é chamado de SFP, que é o Shortest Path First. Ou seja, o nosso roteador, ele vai, na verdade, pegar um monte de informações, rodar um algoritmo e aí ele vai gerar a base de dados dele, vai gerar o Google Maps dele, e aí, de acordo com esse Google Maps, ele vai direcionar o pacote, né, de acordo com o destino que ele deseja. Tudo bem? Embora a configuração do SPF seja bastante complexa, né, pensando em grande porte, ele tem algumas peculiaridades, né? Ou seja, ao invés de você manter uma tabela, né, com todas as rotas possíveis, ou seja, como se esse nosso roteador aqui, né, ele tenha todas as rotas para esse cara fictício que tivesse aqui, para esse que tivesse aqui, para esse que tem aqui, né, e assim sucessivamente. Na verdade, ele não mantém uma tabela, né, com rotas, né, endereço IP, porta IP, porta IP, porta o tempo inteiro. Ele tem, na verdade, uma base gigante, né, e aí essa base é dinâmica, né, essa base aí, essa tabela, né, ela é montada de maneira dinâmica de acordo aí com as características da topologia. Ou seja, se eu estou aqui no Rio de Janeiro e quero ir lá para Belém do Pará, pode ser que eu tenha uma rota já pré-definida, mas pode ser que eu recebi uma atualização e eu percebi que, por exemplo, a estrada lá, né, a BR Belém-Brasília, está interditada, então eu vou ter que fazer uma outra rota para ela. E uma outra coisa interessante também que
importante vocês saberem, né, que o SPF trabalha com o conceito de áreas. Ou seja, para que você também não tenha uma base de dados, né, o seu link state aí, database gigante, você tem áreas, essas áreas servem justamente para que você segregue essa rede e que o roteador não fique tão sobrecarregado. Tudo bem, né, que você pode pensar, né, que esse algoritmo, né, da década de 80, né, vai fazer cócega, né, num roteador moderno. Mas milissegundos são importantes, né, então você precisa ter aí o máximo de velocidade possível. A forma de você ganhar velocidade é criando áreas. Sendo que o SPF trabalha com áreas, sendo que a área 0 é a área chamada de área principal, é a área de backbone, onde se eu quiser me comunicar da área 1 para a área 3, por exemplo, eu preciso necessariamente passar pela área 0. Perfeito? Quando você tem, pessoal, uma rede chamada de broadcast, ou seja, com múltiplos roteadores, diferente dessa que a gente tem aqui na nossa topologia do Cisco Packet Tracer, né, que a gente está dando um exemplo mais simples, né, que é um ponto a ponto, eu preciso, né, para que esses equipamentos aí troquem informações entre si, né, de um xerife, né, ou seja, dentro de cada área eu preciso de um xerife, e esse xerife, né, é o cara que vai distribuir as informações, né, os link states, advertisements para os vizinhos, para todos dentro daquela área. Esse cara, esse xerife é chamado de designated router, ou seja, roteador designated, ou designado como preferir. É ele que vai aí concentrar todas as informações de atualização de roteamento naquela área. Perfeito? E uma coisa importante também é que dentro, né, de cada área, né, claro que você tem roteadores que são vizinhos uns dos outros. E para esses vizinhos se encontrarem, né, e trocarem informações, ou só se identificarem para poder formar uma tabela de roteamento, um LSA para mandar lá para o xerife, e precisa mandar uma mensagem de hello. Né? E o hello, né, pessoal, é a mensagem que vai identificar se aquele roteador está ali ou não, né? Como se fosse uma cutucada ali, né? Você está aí, você existe? Né? Nesse pacote hello, tem várias informações interessantes, como por exemplo, o router ID e também as mensagens de hello dead interval. O que é hello dead interval? É o tempo, né, que eu vou mandar periodicamente o hello. Né? E o tempo também que eu vou saber se aquele equipamento está vivo ou morto, né? Ou aquela interface está viva ou morta. Como assim, Bruno? Eu mando normalmente uma mensagem a cada 10 segundos de hello para verificar se aquele roteador 2 está ativo. Se em 40 segundos, né, eu não receber nenhuma mensagem de volta, né, nenhum tipo de hello, eu chego à conclusão que aquele cara está morto, né, ou seja, ele está inoperante, e com isso eu tenho que tirar ele aí, né, da minha base de dados. Perfeito? Então, isso é uma coisa importante. Então, tendo todo esse overview, né, dito, vamos ao que interessa, vamos à configuração. Então, você tem aqui a nossa configuração padrão, né, se você já viu os outros vídeos, onde eu tenho 3 subredes, uma subrede 92.168.1.0, uma 2.1 e a outra 3.1. Perfeito? E eu tenho sempre um problema, né? Eu tenho sempre um troubleshooting para fazer. Nesse caso é de OSPF. Eu não consigo de novo acessar aqui o meu servidor de destino, ou seja, eu tenho este computador aqui e eu quero fazer a conectividade para esse servidor de destino e não consigo. Com isso, eu preciso fazer os testes padrão. Agora, né, eu tenho aqui dentro da minha rede, dentro dos meus roteadores, o protocolo OSPF. Então, pessoal, nós temos os nossos passos de troubleshooting, claro, né? Eu preciso ir testando equipamento por equipamento. Vou começar, como vocês que talvez já tenham visto meus outros vídeos, pelo host 1 e vou dar um ping, né, para o primeiro roteador, na outra subrede, que é o 92.168.2.1. Vejam aqui, tenho conectividade perfeita, ou seja, daqui até aqui eu tenho conectividade pelo menos até a camada 3, né, a camada de rede. Agora eu vou testar a outra interface aqui, que é o 92.168.2.2, que é o outro roteador aqui. Vejamos.
Neste caso, nós não temos conectividade, pessoal. Então já vemos que temos um problema, né? Já identifico, né, para vocês que é do OSPF, já que a gente está tratando desse tema. Então nós precisamos começar a fazer aí os nossos troubleshootings, né? Mas primeiro, vamos fazer um outro ping dentro do roteador, dentro deste roteador aqui, no roteador 1. Vamos entrar no modo aqui de visualização e ping 192.168.2.2. Vejam aqui, sucesso, ou seja, eu consigo ter conectividade daqui para cá. Ou seja, qual o problema, pessoal? Bom, eu não sei qual o problema ainda, mas eu posso dizer que, pelo menos em termos de configuração de rede, né, eles estão dentro da mesma subrede. Realmente é o 926821 e esse é o 22, estão dentro da mesma subrede. Como estão dentro da mesma rede, né, pessoal, eu não preciso de protocolo de roteamento para acessá-lo. Nem protocolo de roteamento, nem rota estática. Então, posso dizer que a configuração de IP aqui está correta. Agora, pessoal, o que eu preciso ver? Lembra que eu tenho, né, o protocolo Hello, né, que ele manda mensagens aí de adjacência, né, ou seja, ele procura o vizinho. Lembra, né? Eu mando Hello para cá, eu mando Hello para o outro lado, e com isso você forma, né, o que a gente chama de adjacência. Então, vou checar agora aqui se existe adjacência, se eu consigo enxergar um vizinho OSPF. Tá? Então, vamos lá. Eu boto aqui no meu roteador 1 o comando show IP OSPF e vizinho, né? Neighbor, né? Vejam aqui, vazio. Não tenho nada aqui, né? Agora, vamos fazer um teste um pouco mais preciso. Primeiro dar um show IP interface brief, só para ver qual é a interface que está ativa, né? Bom, eu tenho aqui a minha interface 00 e a 10. A 10 com 926821, que deve ser essa aqui. Então, é essa interface que eu preciso saber mais detalhes. Para ver o que está acontecendo com essa interface. Então, show IP OSPF interface e coloco a interface. Fecha a Ethernet, nesse caso é a 1/0. Vamos ver aqui. Fecha a Ethernet, ela está app. Tem o endereço IP, /24, ou seja, 926821/24. Eu tenho um router ID. Esse router ID, pessoal, ele normalmente é o maior endereço dentro de um equipamento OSPF. Ele que é como se fosse a carteira de identidade de cada equipamento. Ou seja, cada equipamento aqui, esse vai ter um router ID e esse outro vai ter um router ID diferente. Perfeito? Se eles tiverem router IDs iguais, provavelmente você vai ter problemas também de conectividade. Bem, vamos lá. Ele diz aqui que existe um designated router na rede, ou seja, um xerife, que é o 192.168.255.255, ou seja, ele mesmo é o xerife da rede. Aqui não faz tanto sentido, né, pessoal? Já visto que a gente tem uma comunicação ponto a ponto. E eu tenho meus intervalos de tempo aqui, né, de hello e dead intervalo. Veja, o de hello é 1 segundo, o de dead é 40 segundos. Existem outros fatores aqui, né, com o wait e retransmit, que eu não vou detalhar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas vejam que o hello é 1 segundo, ou seja, eu mando hello a cada 1 segundo, e dead a cada, eu considero dead, né, o morto, a cada 40 segundos. Então, a cada vez que você manda esse comando aqui, IP, interface, fecha Ethernet, ele já vai ter mandado aí outro hello, né, ele manda a cada segundo. Perfeito, pessoal? Bem, então nós temos aqui as informações um pouco mais detalhadas sobre esse equipamento. Então vamos agora dar uma olhada no outro roteador, né, no roteador 2. Vamos lá. Vou ver se eu consigo deixar um do lado do outro aqui. Vamos ver se é possível. É possível sim. Para a gente comparar as configurações, né? A gente precisa fazer essa comparação para ver se tem algum problema. Vamos lá. Já vi aqui que a gente não tem problema nenhum de IP, né? Já visto que eu consigo fazer o ping entre eles, mas vou fazer o show IP OS PF. E aqui a interface é a fecha Ethernet 0/0. Você pode ver lá no show IP int brief. Vamos ver.
Endereço IP, o 926821 aqui e aqui 22. Router ID, veja como é diferente. Aqui é o 9268.255.255 e aqui é 255.254. Perfeito? Designated Router ID. Aqui, os dois estão se considerando Designated Router, pelo que eu estou vendo aqui. Mas não faz diferença que haja vista que você tem aí uma comunicação ponto a ponto. Não tem Backup Designated Router nessa rede. Como aqui. Vamos lá, Timers Interval. Que o hello é a cada 1 segundo e aqui a cada 10 segundos. Vejam aqui, já temos um problema. O hello, o dead, o wait e o retransmit têm que ser iguais. Tem que haver sincronismo. Senão a rede não há convergência, não ocorre a convergência. Perfeito? Então, perfeito, pessoal. Então, aparentemente, nós temos um problema aqui e com isso você já consegue tentar resolver o problema. Vamos lá, né? Eu vou configurar aqui o meu roteador 1. Interface Fast Ethernet é 1/0, né? E vou igualar, né, para 10 segundos hello, né? Hello a cada 1 segundo é exagerado, na meu ver. Então, Fast Ethernet 1/0 e no IP OSPF Hello Interval 1. Ou seja, vai voltar para o valor padrão, que é o valor de 10. Dou Enter e salvo a configuração. Copy Run Config para a configuração de início. Startup Config. Perfeito. Vejam aqui, pessoal, enquanto eu estava fazendo a configuração, ele já identificou aqui, ó, como houve uma adjacência. Perfeito? Loading for full, load done. Ou seja, temos alguma coisa acontecendo aqui. Vamos agora verificar mais uma vez o comando do OSPF, né? Ou seja, o OSPF Neighbor. Show OSPF. Perdão, show IP, né, pessoal? Neighbor. Vejam a diferença. Agora eu tenho aqui, ó, o meu vizinho, o 254, ele já diz, inclusive, que ele é o Backup Designated Router. Perfeito? Então, ó, dead timer, né? Faltam 37 segundos para que ele seja considerado morto, né? O hello e dead timer, né, pessoal? Então, se eu fizer agora aqui de novo, faltam 34 segundos, 31 segundos, 30 segundos. Provavelmente não vai sair de 30 segundos. Haja vista que eu tenho um hello de 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, um vai confirmar para o outro que está vivo. Perfeito? Então, vai sempre oscilar aqui entre 30 e 40, né? Desde que você tenha, claro, uma conectividade bem feita. Enfim, pessoal, então essas são as considerações, né? Provavelmente aqui eu devo conseguir dar um ping, né, até o outro roteador agora, né? Não tinha conseguido naquele momento. Agora sim, o 926822. Perfeito, temos conectividade. E provavelmente também eu vou conseguir dar um ping para o 92168.3.1, caso esse seja o único problema. Vejam aqui, você sempre espera o primeiro comando, né, o ARP, né, rodar na máquina, para depois você ter efetivamente aí a transmissão de dados. Então vejam aqui, tenho convergência, neste caso tenho conectividade ponto a ponto até o respectivo destino. Antes de finalizar esse vídeo, gostaria só de lembrar vocês, né, quando você for fazer o troubleshoot, que você tem que levar em consideração alguns aspectos, né? Quando você tem aqui um troubleshoot, um SPF, verifica se a interface está up ou down, né? Ela pode estar shutdown. Verifica o Area ID, né? Lembra que só tem a área 0, né? Que é de backbone, mas pode ser que o roteador esteja em área diferente, configurado em área diferente. Então não vai formar também convergência, não vai ter adjacência. Verifica o Hello Dead Intervals, como eu já mencionei para vocês, tá bom? Verifica também aí o tipo de rede, né? Se é uma rede broadcast, se é uma rede não broadcast. Verifica também aí se as redes, né, elas estão na mesma sub-rede, né? Pode ser que estejam em sub-redes diferentes, não vai haver convergência. E também verifique a máscara de sub-rede também, caso quando você vai configurar um SPF pela primeira vez, né, as máscaras têm que estar iguais, né? A nossa Wild Mask tem que estar igual em cada um dos equipamentos. Tudo bem, pessoal?
Então, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas o SPF é um protocolo realmente cheio de nuances. É claro que eu não falei aqui nem 1% do que ele é capaz, mas eu espero que você tenha entendido e tenha tido uma boa noção de como fazer o troubleshooting neste tipo de protocolo. Perfeito? Fica aqui meu grande abraço e até a próxima!